Olá, começa agora o JR Entrevista. O Brasil é o quarto maior produtor de grãos no mundo, ficando atrás da China, dos Estados Unidos e da Índia. Só no ano passado foram produzidas 257 milhões de toneladas de grãos. O país também ocupa o segundo lugar em exportação no mundo. Esses dados são da empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa. Para falar, portanto, sobre os trabalhos desenvolvidos por ela, a gente recebe aqui hoje o presidente da Embrapa, Celso Moretti. Bem-vindo ao JR Entrevista, é um prazer recebê-lo, senhor Celso. A gente quer começar falando sobre a pandemia do coronavírus, que afetou diversos setores, provavelmente não foi diferente na agropecuária, no agronegócio. Como é que tem, de certa forma, mudado os trabalhos de vocês? Como é que estão as coisas diante dessa pandemia? Eu vejo que nós tomamos uma decisão acertada no ano passado. A pandemia foi declarada dia 11 de março pela OMS e no dia 13, rapidamente, numa sexta-feira 13, nós tomamos uma série de medidas para que os trabalhos da pesquisa na Embrapa não parassem. E foi assim que nós conduzimos a empresa ao longo desses últimos 15 meses já agora. Continuamos desenvolvendo pesquisa, obviamente que uma parte do nosso quadro permaneceu em trabalho remoto, em teletrabalho, e uma outra parte da nossa empresa em revezamento. O fato é que nós fizemos entregas importantes para o agro brasileiro e que é um dos setores que realmente está segurando a economia do Brasil. E na questão da produção de bois, porcos, aves, houve alguma mudança por conta desse cenário? O que nós observamos é, esse ano, principalmente na safra 21-22, nós estamos tendo uma dificuldade no que diz da produção de milho. A seca em algumas regiões do Brasil tem afetado a produção de milho. Alguns estados já demonstraram que vão ter uma redução na sua produção de milho. Inclusive, a própria Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, está revendo alguns números para a safra do grão, do milho, em 2021. E isso fatalmente vai afetar a produção de frango e de suínos. E a questão das exportações também? Aumentaram muito as exportações nesse contexto de pandemia no mundo? O que nós observamos é, como você bem colocou, Tiago, no começo do nosso programa, o Brasil ele é um grande player global na produção de alimentos, fibras e bioenergia. O mundo ele vai consumir mais proteína, principalmente com isso sendo puxado pela China. Então, esse mercado é um mercado comprador hoje, e o Brasil tem realmente tem aproveitado as oportunidades e tem cada vez mais ocupado espaços no mercado mundial, principalmente na área de proteína animal. Em relação aos cursos online, vocês perceberam um crescimento nessa demanda? É uma tecnologia que deve ser aprimorada e crescer cada vez mais a partir de agora também? Sem dúvida, Clébio. O que nós observamos foi um aumento de 1.400% na demanda para os nossos cursos online. Já era de se esperar, porque as pessoas tiveram que ficar mais em casa. Nós tivemos realmente um aumento fantástico. Eu acho que a pandemia ela nos ajudou a acelerar esse processo de uso maior das plataformas digitais e foi com muita satisfação que nós vimos esse crescimento e essa é uma das frentes que nós estamos investindo em 2021-22. Sempre se fala muito que o agro é o que tem puxado a economia do país, A gente tem dados aí do PIB, que é todas as riquezas produzidas no país, 1/4 vem do setor, 26% das riquezas produzidas no país, mas muito se fala também que há ainda uma capacidade de crescimento maior. O que precisa ser feito? Quais caminhos o país precisa percorrer para o agronegócio crescer ainda mais? Acho que a palavra central que hoje está no centro da nossa agenda é sustentabilidade. O Brasil hoje alimenta 800 milhões de pessoas, quer dizer, 4 vezes a população do Brasil, utilizando 67 milhões de hectares do nosso território. Isso é quantos por cento, mais ou menos, do nosso território? 9%, aproximadamente. Ou 9%. Seja, temos muita coisa ainda. Nós temos aproximadamente 90 milhões de hectares de pastagens, Quem viaja pelo interior do Brasil muitas vezes olha nas beiras das estradas e vê ali pastagens que estão degradadas, mal cuidadas. Essas pastagens, elas podem ser incorporadas à matriz produtiva brasileira, quer dizer, é só pela incorporação com tecnologia dessas pastagens, nós podemos mais do que dobrar. Ou seja, não precisamos desmatar mais. Negativo, nós não precisamos. O Brasil, ele vai alimentar o mundo até 2030, nós vamos aumentar significativamente
significativamente a produção de alimentos em duas frentes. Primeiro, incorporando essas pastagens degradadas, como eu disse, são 90 milhões. Hoje nós utilizamos em primeira e segunda safra algo em torno de 67 milhões. E no segundo pilar, nós vamos aumentar a nossa eficiência, quer dizer, nós vamos aumentar a produtividade, quer dizer, a produção por unidade diária. Quando você fala, senhor Celso Moretti, sobre o agronegócio versus sustentabilidade, é sempre um desafio que envolve uma série de demandas. O que vocês consideram, principalmente com esse fator pandemia, no momento em que o mundo todo revê uma série de procedimentos, como os maiores desafios para conseguir equalizar isso, sustentabilidade com o agronegócio aqui no país? A questão da mudança do clima, quer dizer, permeia toda essa questão da sustentabilidade. Quer dizer, como você produzir, né, respeitando o meio ambiente, né, utilizando de forma eficiente os recursos naturais, produzindo menos gases de efeito estufa. Né? Então, o Brasil, ele, mais uma vez, dá um exemplo ao mundo ao desenvolver a agricultura de baixo carbono. Então, a agricultura brasileira, quando você pensa na produção de soja, né, onde você utiliza sistema de plantio direto, que é o plantio sobre a palha, né, quando você pensa que o Brasil, o ano passado, a Embrapa colocou no mercado a carne carbono neutro. Né, e o que é essa carne carbono neutro para quem nos acompanha aqui no JR Entrevista? O animal, por exemplo, o gado, quando ele se desenvolve, ele produz carbono, quer dizer, ele produz metano, que é um gás de efeito estufa. Quando esse animal se desenvolve num ambiente onde você tem árvores, né, que é o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, aquele gás metano que é produzido, ele é neutralizado pelo componente florestal, pelas árvores. E a gente já calculou isso. Né? Para cada 20 árvores, quer dizer, para cada um animal, nós temos 20 árvores, né, que neutralizam essa produção de carbono. Então, isso possibilitou que, no ano passado, nós colocássemos no mercado a carne carbono neutro. E vocês têm conseguido implantar essa ideia nos agropecuaristas? Porque antes se via muitas pastagens sem árvores, né? Eles eliminavam praticamente todas as árvores, deixavam ali só o capim. E aí, esse sistema que você está falando é que deixar na mesma região ali onde tem a pastagem, árvores, né? E além das árvores, mais o quê também? Mais a lavoura. Mais a lavoura. Vocês estão conseguindo implantar essas ideias, difundir essas ideias junto aos produtores rurais? Sim, isso é algo que a gente tem observado, Tiago, que o próprio produtor tem buscado utilizar esse sistema, né, porque ele dá uma maior flexibilidade do ponto de vista de geração de renda. Então, ele tem a lavoura, ele tem a pecuária e alguns que utilizam o sistema de floresta, tem inclusive a floresta que pode produzir papel e celulose. Hoje, nesses últimos anos, nós observamos que houve um crescimento significativo e hoje nós já temos 17 milhões de hectares em sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta no Brasil. A nossa meta é chegar até 2025, esse é um compromisso que a Embrapa fez formal, né, com mais 10 milhões de hectares. Então, até 2025, chegaremos a 27 milhões de hectares. Eu queria aproveitar que o Tiago há pouco citou a questão do desmatamento, e isso acaba sendo uma questão muito debatida, e o Brasil é alvo de críticas, né, internacionais em razão disso. Como é que o senhor enxerga a política ambiental do governo que tem sido implementado nos últimos anos? Olha, eu acho que a grande questão que precisa ser tratada e precisa ser atacada é o desmatamento ilegal. O Brasil, ele tem uma das legislações mais restritivas, que é o Código Florestal, para a expansão de novas áreas. Então, imagina você que está nos acompanhando aqui agora e está no bioma Amazônia, vamos dizer que você está no Pará, se você tem uma propriedade de 1.000 hectares, você precisa reservar 80%, ou seja, 800 hectares, só pode explorar 200 hectares. Né? Então, assim, o próprio Código Florestal, que é uma legislação de 2012, né, que obviamente, como toda legislação precisa passar, né, por melhorias, né, ele já coloca uma restrição muito grande. Então, o que nós precisamos combater no Brasil é o desmatamento ilegal. Né? Se nós olharmos para outros biomas, né, nós vamos ver, por exemplo, se você está no Cerrado, né, você pode utilizar 80% da sua área. Se for transição Cerrado-Amazônia, você pode utilizar 65%, preservar 35%. Então, acho que assim, esse é um debate que precisa ser olhado com a luz da ciência, né, com a luz da tecnologia, né, e precisamos realmente tratar da questão do desmatamento ilegal, que realmente é um problema. Senhor Celso, a gente vê essas críticas internacionais, o país perdeu negócios em algum momento com essas críticas internacionais, ou é uma guerra também de mercado? Como que o senhor avalia todo esse contexto? Olha, eu estava ainda conversando mais cedo, falando sobre essa questão, né, eu acho que
o Brasil, ele talvez esteja perdendo uma batalha de narrativas ou uma batalha de comunicação. Nós precisamos mostrar, não só para dentro aqui no Brasil, o Brasil foi capaz, Tiago, Clébio, de desenvolver ao longo dessas últimas 5 décadas uma agricultura movida à ciência. A ciência que está hoje tão na moda, a gente tem falado tanto de ciência, a agricultura brasileira é movida à ciência. A ciência que está na base do desenvolvimento da nossa agricultura. Então, nós precisamos comunicar melhor para o nosso público urbano, melhor para dentro e, principalmente, comunicar melhor para fora. Eu acho que o Brasil precisa realmente melhorar a sua comunicação para fora. Antes da pandemia, né, eu tive a oportunidade de estar em alguns países, eu cito aqui o Reino Unido, né, falando um pouco sobre essa agricultura conservacionista e sustentável que nós temos no Brasil. Muito bem, eu quero lembrar você que nos acompanha que é possível assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h40 da noite, também no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, sempre à 00:30 e, é claro, por meio de todas as nossas redes sociais. Sr. Celso, o senhor falou um pouquinho sobre inovações na questão do cuidado ali com o gado, né? Existe também um projeto para baixo carbono da soja, quer dizer, a gente vê aí a produção cada vez mais caminhando nesse sentido de sustentabilidade. Explica para a gente especificamente esse projeto da soja, como funciona? Tá. Esse é um projeto que está dentro da linha de carbono neutro ou baixo carbono. Eu citei anteriormente aqui a questão da carne carbono neutro. Nós estamos desenvolvendo a soja de baixo carbono, o leite de baixo carbono, o algodão de baixo carbono, para ficar nessas 3 cadeias. Basicamente, o que nós estamos fazendo é melhorar o sistema de produção para que o carbono que é emitido em todas as etapas, ele seja neutralizado por uma série de outras práticas que nós temos a partir daquele momento, né? Na propriedade. Então, a soja brasileira já utiliza plantio direto, fixação biológica de nitrogênio, controle biológico e uma série de outras tecnologias que vão permitir, muito brevemente, que a gente coloque uma soja no mercado, falando que se uma soja de baixo carbono. Então, a gente tem certeza que isso vai abrir uma série de possibilidades para a soja no mercado internacional. Eu fiquei curioso só sobre uma coisa, porque o senhor citou a plantação de algodão. Eu visitei recentemente uma aqui próximo, que todo mundo gosta de ir para fazer fotos entre Distrito Federal e Goiás. E fico imaginando como é que você consegue baixar, por exemplo, ninguém imagina que uma lavoura de algodão possa emitir algum tipo de situação como o carbono. Como é que isso ocorre? Como é que se consegue reduzir isso numa lavoura que, a princípio, a gente nem imagina que tem algum impacto ambiental? Tem os caminhões, né? A forma de produção. Exatamente. Né? Você tem desde o movimento de maquinário, né, o movimento dos caminhões que transportam adubos ou que transportam sementes, o movimento de maquinário fazendo os tratos culturais, até a colheita, até o transporte, né, dos fardos de algodão para o algodoeiro, né? Então, por meio de você olhando cada uma dessas etapas do sistema de produção, né, e ao invés de, por exemplo, você utilizar um adubo nitrogenado que tem fonte fóssil, você pode lançar mão de bactérias que fixam nitrogênio da atmosfera e entregam para a planta. Então, eu estou dando um exemplo aqui que é muito comum na cadeia da soja, né? Ainda não é uma realidade no algodão, né? mas que pode ser viabilizado também. Aproveitando esse gancho, né, que a gente chama, que o Clébio colocou aqui para a gente, como que está a questão dos adubos, fertilizantes, agrotóxicos, que sempre houve uma polêmica, né, por conta do uso de produtos que às vezes são banidos na Europa e aqui no Brasil estão em uso. Como que está essa questão? A Embrapa trabalha na direção de desenvolver melhoramento genético para ter plantas mais resistentes que precisem de menos agrotóxicos ou pesticidas. Trabalha também no desenvolvimento de controle biológico, ou seja, você utilizar micro-organismos para controlar pragas e doenças que já estão ali, e trabalham no desenvolvimento de biopesticidas. Então, agora mesmo em fevereiro, a Embrapa, junto com o setor privado, e a Embrapa trabalha muito em parceria com o setor privado, nós colocamos no mercado um bioinseticida que controla a lagarta do cartucho, que é uma praga gravíssima para a cultura do milho, e uma outra lagarta chamada falsa medideira, que é uma cultura terrível para a soja e para o algodão.
E tudo isso com um bioinsumo, que é seguro para o meio ambiente, seguro para o aplicador, né? Não deixa resíduos no alimento, enfim, no produto que vai utilizar. Então, essa é uma linha de bioinsumos que nós temos trabalhado, né, em agregação a outras ações que visa a ter uma agricultura mais sustentável. O senhor falou sobre a redução de carbono em diversos segmentos, animal, lavouras e tudo mais. A gente pode chamar isso de descarbonização na agricultura? Quanto que se tem de prazo? Qual a estimativa para que isso ocorra no agronegócio brasileiro? Os vários países do mundo fizeram agora o seu compromisso, né, de ter uma economia zero em carbono, né, que eles falam de net zero, né, em carbono, né? A China colocou 2060, Brasil 2050, empresas colocaram já 2040. O fato é que nenhum negócio não vai ser afetado pelo processo de emissão de carbono. É difícil eu dizer para vocês aqui uma data específica, mas o que eu tenho certeza é que não existe hoje nenhuma outra agricultura no mundo que esteja tão preparada para descarbonização ou para a redução da emissão de carbono do que a agricultura brasileira, né? Nós vemos há mais de 10 anos nos preparando com uma política pública chamada Agricultura de Baixo Carbono, o Plano ABC, né? A agricultura brasileira tem vários exemplos de tecnologias que vão nessa direção, né? E nós vamos, eu não tenho dúvida, ser uma das agriculturas mais sustentáveis. Já somos e vamos ser ainda mais nos próximos anos. Está precisando difundir essas informações de uma forma melhor, presidente? Sem dúvida, Tiago. Eu sou um fã da área de comunicação, né? E digo que existem 3 saídas para a gente melhorar isso: comunicar, comunicar e comunicar. Nós precisamos comunicar mais e melhor, né? Depois que a gente der 1000 vezes essa mensagem, vamos lá e damos umas outras 1000 vezes, porque realmente precisamos contar essa história, né, de um país que saiu de importador para ser um dos maiores exportadores de alimentos, de fibras e bioenergia do mundo, com tecnologia, né? E o mundo muitas vezes não conhece essa história. Mas essa questão da produção verde, né, vamos dizer assim, é uma questão muito atual, e a gente vê informações muito mais de que o Brasil desmata, de que estão querendo abrir novas áreas de produção de soja na região amazônica. São esse tipo de informação que normalmente ganha destaque na imprensa, principalmente internacional. Veja que seria até um contrassenso a gente pensar em produzir soja na região amazônica, porque nós não temos como escoar, né? Nós não temos uma cadeia de suprimentos ali. Então, assim, realmente, essa questão, muitas vezes, são narrativas que são criadas, muitas vezes, por competidores do agro brasileiro, né? E que nós temos que rebater com dados. Eu acho que a agricultura brasileira, como eu disse, como ela é baseada em ciência, e está aí a Embrapa, as universidades, as organizações estaduais de pesquisa, nós temos muitos dados, né? E nós temos que rebater essas informações com dados. Quem são nossos competidores principais aí, internacionais? Depende da cadeia produtiva, né? Mas se a gente pensar em grãos, né? Com certeza, Argentina, os Estados Unidos, né? Enfim, outros países eventualmente, né? Na China, né? Na Ásia, Rússia, se a gente pensar em trigo, né? Aliás, o trigo é uma das poucas commodities que o Brasil ainda importa, né? E a Embrapa vem fazendo um trabalho para desenvolver o trigo tropical, né? Nós trouxemos o trigo para os cerrados, né, de Minas e Goiás. Isso é inédito no mundo, né? Que vai provavelmente dar autossuficiência para o trigo no Brasil. A gente está falando muito de tecnologia e o senhor falou da importância de anunciá-las, e tem um projeto que discute um programa Poupa Terra. Como seria isso? Esse é um ponto interessante, Clébio, que se o Brasil não tivesse adotado a tecnologia e a ciência que adotou para produzir, né, nós teríamos usado o dobro da área agricultável que nós usamos hoje para produzir a mesma quantidade de alimentos. Nós acabamos de lançar uma publicação, agora no aniversário da Embrapa, onde nós mostramos que a tecnologia que foi desenvolvida no agro brasileiro poupou 70 milhões de hectares, 70 milhões de campos de futebol, né, para o meio ambiente, para o Brasil. Ou seja, nós utilizamos 67 milhões para produzir, né? E se não tivéssemos utilizado a tecnologia que utilizamos, teríamos usando outros 70 milhões. Então, esse é o efeito Poupa Terra, que a gente precisa também falar mais e mostrar para o Brasil e para o mundo.
Obrigado, presidente. O JR Entrevista vai para o intervalo. Na volta, os programas de inovação da Embrapa. Continue com a gente. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente hoje o presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, Celso Moretti. O senhor falou no bloco anterior para a gente sobre essa possibilidade que já começou, já existe, de produção de trigo aqui na região do Cerrado. Clima completamente desfavorável, é uma inovação brasileira. Conta um pouco mais para a gente o impacto positivo disso para o nosso país. O Brasil, como eu disse anteriormente, uma das únicas commodities que o Brasil importa é o trigo, né? E o trigo está no dia a dia, né? Está no nosso pãozinho, está na massa, está no bolo, né? No nosso café da tarde. E o mundo todo produz trigo em regiões de clima frio, de clima temperado. E o Brasil é um importador ainda, nós conseguimos produzir apenas metade do que consumimos no mercado interno, né? E a Embrapa, por meio de tecnologia, por meio de melhoramento genético, está trazendo o trigo da região sul, né, para o Cerrado, para a região tropical. É o trigo tropical. O Brasil hoje tem 2.300.000 hectares de trigo, dos quais 300.000 hectares já nos cerrados de Goiás e de Minas Gerais. Eu não tenho dúvida que, muito brevemente, nós vamos ser autossuficientes na produção de trigo. A dificuldade de produção do trigo aqui mais no centro-oeste é a questão do clima, né? De que forma vocês conseguiram fazer essa adaptação desse cultivo aqui para a região central do país? Tiago, nós fizemos cruzamento das variedades adaptadas ao clima mais frio com outras variedades que estão no nosso banco genético. Aliás, a Embrapa, ela tem o que eu chamo da Arca de Noé do Brasil. Nós temos o quinto maior banco genético do mundo, né, que cabe ali mais de 700.000 amostras, e nós cruzamos os trigos comerciais com esses outros trigos adaptados a regiões mais quentes, fomos adaptando, fomos melhorando e conseguimos desenvolver o trigo tropical. Já estamos colhendo trigo, inclusive, no Ceará. Bacana. Muito bom, muito interessante. A Embrapa tem, senhor Celso, diversas áreas de atuação. Queria entender um pouco mais o funcionamento. Quais são elas? Nós temos hoje 43 centros de pesquisa e eu costumo brincar que a Embrapa vai de A a Z, de alface a zebu. Né? Nós trabalhamos com basicamente todas as cadeias produtivas de interesse do agro brasileiro, e temos uma carteira de projetos de aproximadamente 900 projetos de pesquisa com financiamento público e privado. E o negócio da Embrapa é desenvolver soluções para resolver os problemas da agricultura brasileira. Então, o nosso foco é esse, basicamente. E a tecnologia que vocês estão desenvolvendo, ela tem chegado de forma fácil aos pequenos agricultores e também aos grandes? Como que a Embrapa está fazendo para difundir essa tecnologia junto ao produtor brasileiro? Esse, Tiago, é um grande desafio, né? Depois que o sistema Embrater de assistência técnica foi desmantelado, infelizmente, em 1991, no Brasil, né, o nosso sistema ficou com uma perna manca. Então, hoje nós temos nos valido muito, né, da Secretaria de Agricultura dos estados, das Secretarias de Agricultura municipais, das próprias Emateres, né, dos órgãos de ATER, né, do Senar, né, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, enfim, e o próprio setor privado. Porque não adianta também, né? Se você tem o conhecimento, mas o conhecimento não é aplicado. Exatamente. E eu digo para os meus pesquisadores, são hoje 2.200 pesquisadores, né, que a boa tecnologia, né, porque muitas vezes falam, olha, presidente, estou com uma tecnologia nova. Eu falei, mas tem alguém adotando? Não, não, ainda não tem. Eu falei, então não é realidade. Só é realidade aquela tecnologia que foi incorporada e está gerando emprego, gerando renda, gerando qualidade de vida para a população brasileira. Agora, tem uma realidade que é extremamente importante, né? O primeiro edital de vocês, da Embrapa Agroenergia, sobre biocombustíveis e bioprodutos. Qual a importância disso? O Brasil mostrou na década de 70 para o mundo todo, né, que é possível plantar combustíveis, né? Então, nós avançamos muito na questão do etanol de primeira geração, do etanol de segunda geração, né, utilizando, inclusive, né, a cana para cogeração, para produção de energia. Né, e nós abrimos um veio, que eu diria que é o veio da bioeconomia, a economia de base biológica, que são os bioprodutos, onde você pode, por exemplo, utilizar algas,
né, para a produção de biodiesel, que você pode utilizar algas, né, para a produção de outros bioprodutos que podem ajudar o desenvolvimento das plantas. Então, esse caminho da bioeconomia pode transformar várias empresas brasileiras como grandes multinacionais. Agora, dentro da área de desculpa, só para não perder o gancho, dentro dessa área de biocombustíveis, senhor Celso Moretti, eu me lembro de ter acompanhado há alguns anos, e não faz tanto tempo assim, as discussões sobre o biodiesel. Até as grandes montadoras colocaram veículos de testes, lavouras específicas para isso, mas parece que patinou um pouco o projeto, né? É impressão nossa ou existe uma falta de convergência dos mercados para que o biocombustível avance no país? Eu entendo que essa é uma grande oportunidade que a gente tem de mostrar para o mundo que temos condição de produzir combustíveis renováveis. O Brasil é o segundo maior produtor de biodiesel do mundo. Nós estamos apenas atrás dos Estados Unidos. 75% da produção de biodiesel vem da soja. Então, na hora que, obviamente, a soja tem um preço mais interessante no mercado de grãos, né, isso, obviamente, que acaba puxando um pouco para trás essa questão. Mas eu não tenho dúvida, hoje nós estamos com 10% aí da mistura de combustível, do biocombustível no diesel, do biodiesel no diesel, e eu vejo que existe um excelente cenário ainda a ser desenvolvido. A gente está ainda nascendo com esse projeto, engatinhando. Eu acho que já andou bastante, mas tem mais espaço para andar. Obrigado, senhor Celso. O JR Entrevista faz mais uma pausa e no próximo bloco vamos falar sobre os recursos usados pela Embrapa e de que forma eles estão ajudando a agricultura brasileira. Continue com a gente. De volta com o JR Entrevista, o nosso convidado de hoje é o presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, senhor Celso Moretti, que está aqui com a gente para trazer também uma informação importante sobre investimento, da evolução do investimento que se faz no agronegócio. O dado que a gente tem é que vocês devolveram no ano passado R$17 para cada real aplicado. Como é que é possível isso? Clébio, esse é um trabalho que nós fazemos há 24 anos na Embrapa, que é o nosso balanço social. Nós queremos mostrar para a sociedade brasileira o que nós fazemos com cada real que é colocado pelo pagador de imposto ali. Então, nós temos uma metodologia chamada balanço social, né, que ela é auditada e auditável, né? Existem, obviamente, uma base científica muito sólida por trás, né? Quando nós calculamos, né, o impacto de 200 tecnologias e de 152 cultivares de plantas que hoje estão no mercado, estão sendo adotadas, nós chegamos a um impacto, o ano passado, em 2020, de 61 bilhões de reais de lucro social. Quando nós dividimos esses 61 bilhões pelo quanto custou a Embrapa, nós chegamos a esse valor. Para cada R$1 que a sociedade colocou, nós devolvemos R$17,7 para a sociedade brasileira. É uma forma que a Embrapa tem de demonstrar, né, para mim, para você, para o Tiago, né, o que está sendo feito com recursos e o que nós estamos devolvendo para a sociedade brasileira. Senhor Celso, me tira uma dúvida. A agricultura brasileira hoje, ela é mais impulsionada pelos pequenos e médios agricultores ou pelos grandes? A gente sabe que, por exemplo, nas regiões mais sul e sudeste são menores as propriedades e mais para o centro-oeste, né, principalmente, propriedades grandes. Quais agricultores têm contribuído mais aí para a gente alcançar esses resultados na agricultura? Depende bastante, Tiago. Se a gente olhar, obviamente, para as commodities, né, para soja, né, para milho, para carne bovina, por exemplo, a gente tem realmente grandes produtores, né, tem o Brasil o maior exportador de proteína animal no mundo hoje, mas se nós olharmos, né, para a produção de hortaliças, por exemplo, que são aí 800 mil hectares no Brasil, né, o tamanho médio da propriedade é de 2 a 5 hectares, né? Então, nós temos milhões de brasileiros envolvidos, né, em todos os municípios dos 5.000 e quase 700 municípios do Brasil que produzem hortaliças. Se nós olharmos, né, para o semiárido brasileiro, a caprina e ovinocultura realmente são pequenos produtores que estão envolvidos. Então, eu diria que é um mix, né, nessas quase 6 milhões de propriedades que nós temos no Brasil, né, nós temos uma quantidade muito grande de pequenos produtores, mas que realmente trazem uma contribuição muito importante para o dia a dia da alimentação do brasileiro. Muito bem. Tem uma última pergunta para o senhor, pedir para que a resposta seja relativamente rápida por conta do nosso tempo, mas que é fundamental, já que a Embrapa é movida a pesquisas. Diante desse cenário, na sua visão, qual a importância da ciência para o desenvolvimento do Brasil?
Olha, a ciência está na base do crescimento, do conhecimento de todos os setores da economia, né? Na agricultura, nós fizemos, ao longo dessas últimas 5 décadas, uma agricultura movida à ciência. Se não fosse o investimento em ciência, hoje a agricultura brasileira não era o que era. Então, eu não tenho dúvida que a ciência é central. Senhor Celso, muito obrigado pela sua participação aqui no JR Entrevista. A gente fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais, Cleber. Muito bem, Thiago. Uma vez mais, muito obrigado ao senhor Celso Moretti. Obrigado a você também por sua participação, por sua companhia aqui no JR Entrevista. A gente se encontra no próximo programa. Até lá.